Fala, galera! Que saudade eu estava de vocês. Tava com muita saudade, tempo que eu não faço live e hoje um dia muito especial. Fala, Dudinha! Sempre a primeira, sério, número 1 mesmo, cara, fã número 1. Vamos chegando, que hoje o papo vai ser pra lá de interessante. Claro, tá aí, ó, já estamos com a nossa convidada por aí. Ela é graduada em Psicologia pela Faculdade Estácio do Rio de Janeiro, pós-graduada em Terapia Cognitiva Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Hipnose, psicóloga, palestrante, coach. Trata de desenvolvimento de pessoas, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Nossa convidada hoje é ela, a doutora Vânia Parada, que eu chamo neste minuto aqui de bacana, bicho. Hoje o papo é show de bola. Boa noite! Boa noite, deixa eu arrumar aqui que eu como a minha cabeça. Seja muito bem-vinda. Meu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua gentileza. Eu que agradeço o convite. Um momento tão difícil para todos nós, né? Que eu acho que você deve estar trabalhando como uma louca, de fato. Sem querer fazer um trocadilho, mas eu acho que é o que melhor cabe, né? Sim, é. Realmente, muitos atendimentos, as pessoas estão muito preocupadas, né? Inseguras. Então, esse quadro de ansiedade cresceu bastante. Tenho certeza disso. Mas primeiro vamos contextualizar quem já chegou e quem vai chegar, porque é uma dúvida que todo mundo sempre tem, eu inclusive, estou aqui de aprendiz. Psicólogo e psiquiatra. Existe diferença? Qual é essa diferença? Sim, então. O psicólogo, ele é formado em psicologia, né? O psiquiatra, ele é médico, ele se forma em medicina. Então, o psiquiatra, ele receita remédio, ele faz toda a formação de medicina e se especializa em psiquiatria. Mas ele trabalha junto com o psicólogo. Por quê? O psicólogo ele não pode receitar medicamentos, né? Então a gente trabalha em conjunto. Mas o psicólogo, ele é mais voltado para essa parte da mente. Entendi. O psiquiatra ele vai atuar mais na parte física, nos sintomas, com os remédios. Saquei. Bom, em 2020 os brasileiros pesquisaram o termo ansiedade 3 vezes mais no Google e os termos correlatos do que nos últimos 16 anos. E segundo a OMS, o Brasil, mesmo antes da pandemia, já era considerado o país mais ansioso do mundo. Sim. Existe alguma relação de nós sermos considerados os mais ansiosos com as nossas instabilidades econômico-financeiras, políticas, enfim? Total, né? Porque o que acontece? Toda ansiedade, a raiz da ansiedade é o medo, né? Então, como a gente vive nessa insegurança de tudo, né? A gente starta esses alertas que o corpo manda para a nossa ansiedade. Porque a ansiedade é um transtorno quando ele fica disfuncional, quando sai do nosso controle. Porque a ansiedade todo mundo tem. A ansiedade é uma emoção, ela é uma emoção boa, que ela dá aquele frio na barriga, né? Eu vou saber uma resposta de um emprego, né? Ou pode ser uma emoção ruim no caso de pegar um resultado de um exame, por exemplo. Você fica ansioso para pegar e vem aquela euforia. Não, deu tudo bem, tá ótimo. Porém, o tempo todo, esse gatilho aí de frio, o corpo jogando cortisol, porque quando a gente fica ansioso, o corpo ele manda vários comandos, né? E libera vários hormônios, cortisol, adrenalina. Então, isso tudo o tempo todo ali soltando no corpo, isso vira um veneno. Aí vem os sintomas. Então, assim, o que desencadeia a ansiedade são esses pré-eventos, vou chamar. Sim, é o medo. Né? O medo, quando a gente identifica qual é o nosso medo,
É como se fosse um Ok. novelo. A gente vai puxando. Eu fiz um trabalho agora na Semana da Ansiedade, quem participou foi divino, assim, descobrir qual é a raiz do medo. O medo, ele vem... Eu tenho essa preocupação. Essa preocupação é por causa de quê? Porque eu vou ficar desempregado, porque eu não vou ter como sustentar minha família. E aí uma coisa vai puxando a outra. Quando você vê, você está ansioso o tempo todo, preocupado o tempo todo. Mas por quê? Porque você está com medo de não ganhar dinheiro, está com medo de ficar desempregado, está com medo de ter uma doença. E vai gerando as preocupações por aí em diante. Então, enquanto está num campo mais tranquilo, não tem problema, então. Eu vou chamar de ansiedade positiva. Sim. Quando a gente tem a ansiedade, não existe normal, né? Aquela ansiedade natural que eu tenho, porque eu vou receber uma proposta, uma resposta de um emprego, ou então porque eu vou encontrar com uma pessoa que eu gosto, vou receber uma mensagem, né? Ou um dinheiro, vou Entendi. depositar na minha conta. Pô, tranquilo, que ansiedade boa, vai passar, né? Você tem aquela descarga e passa. Mas os sintomas são os mesmos, então. Eu vou ter sudorese, vou ter tremedeira, vou dormir, tudo isso. Vai Mas perder o sono, não em vai razão dormir. daquele evento. Exatamente. Agora, quando fica o tempo todo, aí você fica com insônia, fica com sudorese, taquicardia, como dizem, do nada. E não é do nada, né? É porque... É um evento futuro. Eu já me preocupo com, né, aquele negócio... Entendi. A famosa... E aí o ansioso, ele cria muita história, né? Ele cria muita história na cabeça. Então, por exemplo, veio a pandemia, eu já estou preocupado se eu vou pegar essa doença. E aí eu vou pegar essa doença, não tem a cura. Então eu vou ficar entubado. E aí já começa a puxar um monte de coisa. Quando vê, já está o tempo todo pensando nisso, com medo, e começa a sentir os sintomas. Boa. Eu vi numa das suas apresentações, aliás, galera, no final, e quando eu terminar a live, que eu sempre ponho uma fotinho aqui para lançar lá no IGTV, todos os canais da doutora Vânia vão estar ali identificados. Segue essa doutora, que ela é, além de gente boa demais, ela é muito inteligente e a forma como ela aborda os temas é de fácil entendimento, que até eu entendi. Boa? Então, justamente por isso. Quando eu comecei a fazer o canal, os vídeos e as lives no Instagram, eu quis dar um acesso às pessoas, porque a gente fica falando em termos técnicos, né? E as pessoas não entendem. É bacana, é bonito você ouvir, né? Palavras técnicas, palavras rebuscadas. Porém, e o entendimento? Às vezes você sai de uma palestra de uma pessoa e você fala, nossa, ele falou bonito, mas não entendi nada. Fato. É verdade. Agora, diz pra mim, é verdade que a mulher é mais ansiosa que o homem? Então, eu quero... Eu vi isso num vídeo seu. Não, estatisticamente, né, os estudos aí comprovam pelas estatísticas. Mas nessa pandemia, muitos homens estão me procurando e o que apresentam até é vergonha, não querem falar. Então, eu tenho uma dúvida se realmente as mulheres têm mais, por conta até de hormonal, né, funções hormonais, de mais carga doméstica, a mulher emocional, mais pressão, né, cobranças, mas ou se os homens não falam. Né? Isso, eu ia entrar nesse campo com você, porque homem é um ser, e me perdoem que eu também sou homem, então eu posso falar com propriedade. Homem, via de regra, ele é meio, eu não sei se eu vou conseguir encontrar uma palavra que não seja bruta, mas eu vou tentar. Ele é meio distraído. Ele nunca vai ao médico. Por exemplo, nós estamos terminando, fundo em homenagem às mulheres, ao Outubro Rosa, né? Ela vai lá, ela faz o exame de toque, ela se preocupa. O homem não se preocupa. O homem tá nem aí, ele acha que no tal do Novembro Azul, aquilo não é coisa de homem e tal. O homem é mais envergonhado. Você acha que é por isso? O homem acaba se omitindo mais pela pressão social, ao contrário da mulher, até então, dele ser o macho alfa, o Exatamente. forte. Tem essa questão cultural, né? Porque o homem, ele foi criado
A gente tem uma cultura aí toda de mundo, né? Então, o homem ele foi criado para quê? Para ser forte, para não chorar, para não demonstrar fraqueza. E a partir do momento que ele diz, eu estou ansioso, eu tive um paciente agora, semana passada, que eu não estou conseguindo sair de casa. Eu quero sair, eu estou com vergonha de ver meus amigos. Por quê? Porque mostra uma fraqueza. E o homem ele tem que ser o quê? Forte perante a sociedade, né? Tem essa cobrança Sim. de ser, como você falou, macho alfa, ter essa representação da masculinidade. Então, é difícil para ele assumir. E tem uma outra questão que o homem é mais medroso que a mulher, né? Então, para ele procurar Fato. o médico, né? Ter a injeção lá, fazer esses exames ruins, ele já fica com aquele medo e aí, não vou, deixa para amanhã, deixa para depois. E realmente as mulheres se cuidam mais do que os homens, com certeza. Por isso que eu sou feminista, graças a Deus. Doutora Vânia, diz para mim uma coisa. Por que o ir ao psicólogo é uma coisa tão difícil para a nossa sociedade? Nós falamos agora que as mulheres procuram mais e que, neste momento, os homens estão procurando mais também. Mas, via de regra, e eu lembro que uma vez eu cheguei para minha mãe, que já se foi, falei, mãe, seria legal ser um psicólogo para abrir alguns cadeados aí da sua vida e tal. Ela já vem com aquela defesa, você acha que eu sou louca? Por que sempre associam o psicólogo a um estado de loucura ou não preciso disso? Então, É uma justamente essa imaturidade? questão cultural também. Por quê? Desde que quando começou lá na época de Freud, né? Se você estuda, o Freud ele é psicanalista. Psicanalista. Estou fazendo confusão com psiquiatra. Ele é psicanalista. Psicanalista não é psicólogo, tá? Ok. E nem médico, nem psiquiatra. Psicanalista é uma outra abordagem. Então, tinha aquela questão, né, da neurose. Logo quando começaram os estudos, que fazia-se até a lobotomia, que era cortava, tirava uma parte. Então, Sim. não eram classificados os transtornos, não tinha estudo para isso. Síndrome do pânico, a própria borderline, que está na moda, agora que está vindo à luz por conta dessa participante, né? Não se tinha isso. E ainda hoje é difícil das pessoas assumirem, porque ninguém quer mostrar seu lado ruim, ninguém quer mostrar que tem um transtorno. Então, o que a gente faz? Se a gente está com uma dor de dente, a gente vai lá no dentista e cuida. Se a gente está com um problema psicológico na nossa saúde mental, a gente briga com ele, a gente luta, foge e não procura o psicólogo, porque o psicólogo ainda tem esse estigma de que só maluco vai, só quem está precisando, e as pessoas não precisam. E todos nós precisamos. Não tem jeito. É verdade. Opa, normal. Aqui tá normalaço. Tá travado aí? Travou, aqui travado, tá... mas vamos. Então é aqui isso, não. né? Seu áudio tá normal. Deu uma travadinha só no seu vídeo, mas normalzinho aqui. Tá bom. Vamos lá. Então tem esse preconceito. Não, aqui tá na boa, sim. Deu uma travadinha de novo, mas tá na boa. Então, acho que é o horário, né? A própria psicanálise do Freud avançou muito. Antigamente tinha essa... não podia ter contato com o paciente, não podia falar, não podia... Via na rua. Hoje em dia, não. A gente acolhe as pessoas, são seres humanos. A gente fala, a gente cumprimenta, chega no consultório, abraça, beija. Hoje em dia não, por causa do coronavírus, mas... Sim. A gente tem esse acolhimento com as pessoas. E como é que tá, então, nesse período para vocês? É tudo online? É tudo online. E, assim, eu tenho vários grupos de psicólogas e, realmente, as pessoas continuam precisando, porém, com o pé atrás, quase quando procuram, não dão continuidade, porque a psicologia não é como a medicina. É um trabalho lento. São técnicas que a gente vai introduzindo devagar.
não é como se você toma uma aspirina e amanhã você tá bom. É um trabalho que você tem que fazer, tem que ter paciência. E isso Sim. falta principalmente no ansioso, a paciência. As pessoas não têm paciência para tratamento, mas as que têm, o resultado é fantástico. Eu tenho pessoas aí que, inclusive, até entraram na live também, que estão tendo resultado, que estão gostando, não só comigo, com outras pessoas também. Porque a gente começa a desatar os nós, né, da vida, para viver melhor. Abrir os cadeados e fechar os certos, né, Vânia? Exatamente. O Daniel Marquesani, que por sinal é meu irmão, ele fez uma colocação aqui. Às vezes, além do medo de mostrar que não está bem, a pessoa pode ter medo de aprofundar nesse lance que não está bem. Isso também é fato, né? Então, quando a gente vai fazer a entrevista, né, a gente pergunta o que a pessoa, por que a pessoa está ali, qual é a queixa dela, o que ela quer, né, tratar. E aí tem gente que fala o seguinte, olha só, o meu passado não me interessa, eu tenho medo disso, quero tratar daqui para frente, porque às vezes dói muito mexer lá atrás. Mas, infelizmente, nós somos a construção da nossa vida, né? A gente não pode ignorar o passado, a gente não pode viver lá, mas a gente tem que considerar que a gente teve uma história, teve traumas aí, e aí a gente, com técnicas, principalmente essa abordagem que eu trabalho, que é a teoria cognitivo-comportamental, que é o TCC, a gente consegue ir daqui para frente e deixar isso aí, porque realmente o passado dói, tem coisas que doem mesmo, machucam, e que o nosso próprio inconsciente, o que ele faz? Ele coloca isso numa caixinha preta lá no cantinho para não ter acesso, porque a gente não quer sofrer. E eu sou cheio de caixa. Eu tenho um punhado de caixa. Essas caixinhas pretas, elas estão aí. Sabidamente, assim, eu tenho consciência que eu tenho algumas coisas na vida que estão em caixa mesmo. Conheço ela, sei ali, mas tá lá. É isso. É o meu lado negro. Esse aí eu odeio mostrar ele. Doutora Vânia, quais os 5 sintomas, 6, não sei, não vou limitar a senhora nisso, mais comuns e que poderiam ajudar a identificar essa ansiedade não a boa? Como é que você chama a que não é boa? É ansiedade disfuncional, né? Que ela disfuncional. Ansiedade disfuncional quando ela tá. Então, a primeira coisa que a pessoa começa é ataque cardíaco, né? É muito comum. Ataque cardíaco, o coração começa a acelerar, aí vem tontura, sudorese, tremor, as pessoas tremem, tem falta de ar, muita falta de ar. E em tempos de coronavírus, que a doença é caracterizada pela falta de ar, muita gente com falta de ar, e dá uma falta de ar bem pesada. A pessoa não consegue nem falar, de tão ansiosa que está aquela falta de ar. Então, aí eu vou te interromper e peço desculpas por isso, porque aí minha cabeça... Agora é que nós vamos começar a fazer um novelo de lama embolado aí. Esses sinais são similares também a um quadro de depressão, ou não? Ou de síndrome do pânico, ou não? Não, síndrome do pânico, sim. Se a gente não trata a ansiedade, ela vai evoluindo, né? Vai evoluindo até uma hora que você não dá mais conta e você vai entrar em pânico, porque essa falta de ar fica tudo preto. A pessoa tem certeza que ela vai cair ali na hora, e é sempre infarto. Vai ter alguma coisa no coração, vai infartar, vai cair, vai desmaiar. E tá sem ar completamente. Então, evolui para isso. A depressão, não. A depressão, o que acontece? Depois de um quadro de muito tempo de ansiedade, a pessoa já está cansada, porque é uma luta com ela todo dia. Ela acorda de um jeito, no meio do dia ela está no outro, no final do dia ela está exausta de lutar com ela mesma, com esses sintomas, né? Então ela vai cansando, ela vai entrando nesse quadro de depressão. Mas a depressão em si é um quadro mais patológico, assim, de doença. Quando está faltando alguma coisa química, algumas pessoas que já têm hereditariedade. Para a ansiedade evoluir para a depressão, é diferente daquele depressivo que já tem quimicamente, historicamente no DNA, predisposição para depressão. Então o depressivo, ele, via de regra, ele já tem isso
no interior dele, enquanto DNA, enquanto patologia mesmo. Isso. E aí, o que acontece? Fazendo uns exames de sangue, que a gente mede algumas taxas hormonais, se constata isso também. Tem muita depressão que melhora depois de um exame de sangue. Tá? E aí, a base de remédio, vitamina, por exemplo. Vitaminas, sol, atividade física. Mas é difícil você... que uma pessoa que esteja no quadro depressivo, que ela queira pegar sol, que ela queira fazer exercício. Porque as características da depressão são justamente apatia, tédio, tanto faz como tanto fez. A pessoa não está interessada mais. A vida está sem sentido. A vida não tem sentido. No ansioso, ele está desesperado para ficar bem, que ele não quer sentir aqueles sintomas. Ele está brigando porque ele tem aquilo. Ele não entende o motivo dele estar com aquela taquicardia, com aquela sudorese. Ele é acelerado. O depressivo não, ele já é mais devagar. Inclusive tem essa questão do torpor, que a pessoa fica, torpor, que a pessoa fica rebaixado, fica sem ânimo. A pessoa às vezes não quer nem tomar banho, não se cuida. Entendeu? É diferente da ansiedade. Que a ansiedade, a pessoa, na verdade, quer viver. Ela está ali lutando. O depressivo, não. Ele está sem propósito de vida. E aí a gente ajuda ele a achar esse propósito de vida. A ter uma vontade de viver. E quando o cara é ansioso? Porque eu sou ansioso demais, bicho. Eu fiquei vendo uns negócios para pesquisar. Olha a minha tampa da minha caneta. Eu vi uns desenhos, negócio, falei, eu sou o poço de ansiedade escrita, mas é que eu acho, né, que a gente sempre acha que a gente é legal, mas eu acho que eu sou pro lado bom, porque dificilmente eu caio, mas eu tenho sudorese, eu tenho todos os sintomas que você disse aí, full time, mas sempre plugado para frente. Eu não tenho o síndrome hard, ó vida, ó azar, nossa, lá na frente minha bicicletinha, sabe, né, tem o otimista e o pessimista. O otimista ganha uma lata de estrume, pergunta cadê o cavalo, o pessimista ganha uma bicicleta e fala, meu Deus, todo mundo vai querer andar na minha bicicleta, minha namorada vai cair, vai ralar, aquele negócio todo. Então, assim, porque cada pessoa, ela tem a sua estrutura também emocional. Cada pessoa, ela lida de uma forma diferente com os seus sentimentos. Então, realmente, tem pessoas que são aceleradas, que são ansiosas demais, assim, de roer unha, de roer tampa de caneta, de ficar com um negócio na mão fazendo... meu filho, ele fica o tempo todo assim com um negócio na mão, mexendo, ele tá com a mão... E não vai ter nada, pode não ter nada. Por quê? Tudo depende de como você lida com as suas emoções e qual o seu momento. Porque, às vezes, né, como agora, pessoas que não tinham nada de ansiedade, sintomas físicos, né, de sudorese, de taquicardia direto, e ficar pensando, porque o pensamento negativo também é uma característica da ansiedade. Então, ele só pensa coisa ruim, e tudo é ruim. Então, ele está sempre pensando. Eu tive um paciente agora mesmo, domingo ele falou para mim, eu tô com uma dor aqui do lado, eu acho que é câncer. É sempre uma doença grave, é sempre estar morrendo. Então, depende de como você vai lidar. Você pode estar o tempo inteiro ansioso, roendo unha, mexendo no cabelo e não ter nada. Não ficar com sintomas físicos, não evoluir. Mas tem outras pessoas que têm essa predisposição. E aí a gente vai juntar com outras questões também. Porque tem gente que é hiperativa, que tem déficit de atenção. E aí vai juntando as personalidades. Olha, eu vou falar para a senhora que os meus 52 anos foi um exercício diário que eu fiz para trabalhar esse déficit de atenção. Pois é. Isso, para mim, foi horroroso, assim, porque eu tenho essa dispersão. Apesar que eu sou meio mulher nesse sentido, que eu consigo escutar aqui o que está falando na cozinha, entendeu? E eu respondo lá e respondo aqui, porque eu tenho amigos que falam assim, cara, você é louco, porque você, como é que consegue ter 3 conversas e você participar? Sim. E também tem a questão de crenças, né? Tem a predisposição da pessoa. A pessoa que já é predisposta a ter depressão, que já tem aquela ó vida, o azar, tudo vai dar ruim. Aí quando ela
joga esses hormônios no corpo, né? Começa a ficar tudo desregulado. É por aí. Quando vai Ou seja, juntando com as outras coisas que a pessoa já tem. Às vezes, menos-valia, ela não se acha capaz, baixa autoestima, aí vai juntando e aí vira uma bomba. e aí vira... Então, aí eu volto à pergunta que eu fiz. Aí, a síndrome, a ansiedade, ela começa a virar uma outra coisa, porque esse negativa da ansiedade, do para baixo e tal, joga também para eu ser um depressivo, ou não? Pode. Que aí, então, tudo vai depender das combinações, do momento de vida da pessoa, do que ela está passando, da predisposição dela de DNA, de família, de histórico familiar, né? O que a família teve, porque às vezes na família tem depressivos e isso vem na genética, né? Então, são várias combinações que a gente tem. Porque aí a gente diz, por que aquele fulano lá não tem e eu tenho, né? Tem gente que fica balançando a perna o tempo todo, se chacoalhando e não tem nada. É só... Entendi. É apenas uma pessoa mais nervosa, né? Tem esse nervosismo, mas não vai ter nada, não vai ter pânico, não vai ter crise de ansiedade. O problema é quando ela fica nessas disfuncional, dando os sintomas, que é o pensamento negativo, que pode virar, inclusive, o toque. Pode desenvolver o toque. O pensamento negativo recorrente, ele começa a ficar um transtorno obsessivo. Interessante isso aí. Porque o toque é exata. O toque não é isso aí que seu filho faz e que eu faço? Quer ficar. Não. Assim, é porque eu não posso. Eu não tenho uma fronha inteira na minha vida inteira, porque eu pego a pontinha ali e fico apertando e furo todas as fronhas. Isso aí é uma coisa que eu já. Todos nós somos neuróticos. Todos. Sim. Tudo depende do grau de cada neurose nossa. Então, ver um quadro fora do lugar e aquilo te incomodar, tudo bem, não é toque. Ficar vendo a fronha não é toque. O que caracteriza o toque? Quando ele começa a te trazer prejuízo. Eu tive um primo com toque que ia a mão de tanto que ele lavava. Isso. É isso. Então, o toque ele é caracterizado quando ele vai trazer prejuízo para você. Você não consegue fazer nada, você fica naquela angústia, aquilo te angustia de uma forma, a pessoa vai e volta 20 vezes, ela não sai porque ela está com medo de pegar uma doença. Aí sim, caracteriza o toque e vai ser transtorno porque a pessoa fica angustiada. Entendi. Mas de resto, não, são manias, a gente tem mania. Bom, eu tô cheio de... Eu sou lotado de mania. Eu tenho, inclusive, mania de tentar ser gente boa. Vamos lá. A Gleice Costa dá dando uma boa noite. Boa noite, Gleice. Muito obrigado pela presença. E como viver no caso de uma depressão hereditária? Existe isso, depressão hereditária? Então, é o que eu estou falando. Vem na genética. Então, a probabilidade, se o pai, a família, né, os tios tiveram, é provável que a pessoa já venha com essa carga, né, genética. E aí tem tratamentos para isso. O psiquiatra ele ajuda, tem muito remédio, a medicina está muito avançada, né? Com psicoterapia também. Às vezes só ir no psicólogo ajuda. Tem bastante gente que eu conheço que saiu de quadro de depressão com o psicólogo, porque aí junta com o histórico de vida da pessoa. É isso que eu estou te falando. O psicólogo ele não trabalha com assuntos isolados. Eu não posso chegar para você e... Por isso que as pessoas olham para a gente, psicólogo vai... Não, a gente não adivinha, porque não tem como. Eu estou depressivo. Tá, vamos ver a história de vida. Aí vai ver, tem genética, não tem. Como é que foi a vida dessa criança? Como é que ela foi criada? Tem toda uma estrutura por trás, emocional, para a gente saber. E a pessoa às vezes confunde, né, Vânia? Porque eu posso estar entristecido hoje... Posso estar com um aperto no peito, mas aquilo ser algo momentâneo. Sim. Né? Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Depressão é aquela que você não quer sair do quarto, que é aquilo que você falou, né? Não quer tomar banho, sair do quarto, falar com ninguém, nada te alegra, nada...
é encher a cara de cana e dormir. Aí vai para as drogas, né? Porque é uma fuga, né? Quando você usa drogas, que a cerveja ou a cana é droga, você está fugindo, aí você vai dormir para você esquecer, né? Sim, ó, a Gleice está dizendo aqui, ó, que o meu pai tem. Fui diagnosticada também há 3 anos. Faço terapia e medicação, porém sem muito sucesso. O que você tem a dizer para a Gleice? O que eu tenho a dizer é que às vezes a gente não acerta de primeira com o profissional, né? Tem muito profissional bom, como tem muito profissional ruim. Então, se não está dando certo, se ela acha que não está dando certo, eu sugiro a ela trocar de profissional. Porque, às vezes, principalmente medicação, depende de cada um. Tem várias ofertas. Então, às vezes eu me dou bem com esse medicamento, não me dou bem com esse. É um investimento que se faz. Medicação é teste. Cada hora você vai aumentando ou vai diminuindo a dose. Tem muito efeito colateral. Esses remédios têm muito efeito colateral. O psicólogo, inclusive lá no meu canal eu falo isso, a escolha do bom profissional. Você tem que procurar um profissional que saiba do seu transtorno, que seja especialista no seu transtorno, para você ter um bom resultado. A empatia com o profissional também contribui para a melhora do paciente? Ou não? Total. Ou tem aquela questão que lá na frente, lá atrás você falou que antes era afastado, essa proximidade maior também contribui, né? Não, com certeza. Essa preocupação que a gente tem com o paciente. Eu sempre falo com eles fora até do horário, me mandam WhatsApp, me mandam mensagem pelo Instagram. É uma festa. Vira o best friend, né? Eu digo para eles, né? Não somos os melhores amigos, mas eles se sentem, porque eles se sentem acolhidos. E é uma sintonia muito boa, porque o resultado melhora bastante quando a gente tem esse acolhimento, né, de perto. Ô, Vânia, mas acaba virando o melhor amigo, né? Porque imagina que eu tenho um problema. Eu me abri com quem? Eu me abri com a doutora Vânia. Então, se eu sentir aquele negocinho, a primeira pessoa que eu vou procurar para saber é com você. Eu vou falar, ô, Vânia, tudo bom? Tá dormindo? Acorda aí que eu preciso falar com você. E vou desatar quase uma sessão para te explicar. Então, aí o que acontece? Por que não é melhor amigo? Porque eu não vou te dar conselho. Eu não vou chegar para você e falar assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, eu vou botar você para pensar. Eu vou te fazer refletir o porquê que isso está acontecendo, qual é a melhor opção para você, o que você acha. Um amigo não vai fazer isso. Um amigo vai falar, pô, sim, faz isso aqui, cara. Ó, tu tá errado, tu tá certo, já vai te julgar. Eu não vou te julgar. E por isso que não sou amiga. E por isso que eu digo para minhas amigas, não dá para ser psicóloga, porque quando eu estou numa conversa de amigos, eu vou julgar, eu não estou no meu papel de psicóloga, de profissional. E já conheço. Você consegue separar? Dá para separar, dá. Muito embora a gente fica assim, sensibilizado, chora com o paciente, porque somos seres humanos, não tem como. Conta uma história muito triste, você fica triste também, se solidariza. Não, eu estou perguntando com os amigos, com o paciente, beleza. Com os amigos eu tô tão... Olha, a gente fica o dia inteiro, né? Fazendo análise, fazendo laudos e estudando. Quando eu encontro com meus amigos, a única coisa que eu não quero é falar de psicologia. Pelo amor de Deus. Não dá. E separa bem. Porque, de repente, aqui nós estamos batendo um papo aqui, às vezes você tá assim, pô, esse cara aí, ó, ele é louco ali, ele... Não, esquece isso. Não. Isso é bom. Ó, a Gleice está falando que vai ouvir sua sugestão, vai procurar outros profissionais e que ela já estava pensando nisso. Que bacana, Gleice. Procura mesmo, cara. Vai se cuidar porque a vida é linda, bicho. É mesmo. A vida, por si só, ela é bonita. Acredite em mim. Depois, uma hora, quem sabe, você começa a me seguir, que eu vou fazer uma live com a Gogóia, que eu vou contar minha vida, quem eu fui, o que eu tive na minha vida e o que eu não tenho, mas minha felicidade sempre teve numa caixa totalmente distinta de qualquer outra coisa, viu? Acredite em você e vai na da doutora Vânia, que você já, ó, vai estar show de bola. Doutora Vânia,
Sim. Calma, calma. Vai dar tudo, daqui a pouco vai estar tudo bem. Isso é a pior frase que uma pessoa pode escutar, não é, não? Horrível. Porque no momento que a pessoa não está calma, o que ela não quer ouvir é fica calma. Porque ela está nervosa. E ela... Não é verdade, cara? Olha, são duas... Eu tenho um vídeo que eu falo isso. Ataque de pânico. Não peça calma. O que eu posso te ajudar? A pessoa está ali se debatendo, afogando no copo d'água. Quem está olhando está vendo que ela não tem nada. Eu fui em um enterro, eu vi uma pessoa lá, falei, ela está com crise de pânico. A pessoa estava lá desesperada e todo mundo abana, e não sei o quê. Deixa a pessoa livre, pergunta, o que eu posso te ajudar? O que você quer? A pessoa vai se sentir mais segura, vai se sentir mais confortável, porque senão, junto um monte de gente em cima, já falta o ar, né? Já está faltando o ar. Um monte de gente em cima, falta mais. Beber água, não adianta. Nesse momento, tem que deixar a pessoa voltar à consciência, a calma dela. Ela vai se acalmar. Um período nervoso desse, ele dura pouco tempo. A pessoa vai restabelecer. Muito bem, você me deu a deixa que eu precisava para entrar no tema. Calma que ela vai voltar ao normal. Agora nós vamos falar do tal do borderline. Isso, que vamos lá. Quem acompanha a Fazenda tem visto uma menina chamada Raíssa Barbosa, que do nada, ela tá lá numa discussão meio acalorada, e do nada ela começa a chutar as coisas, joga coisa nos outros. Isso é borderline? O que é borderline? Então, o borderline, diferente da ansiedade, a ansiedade é uma emoção, né? Borderline é uma personalidade, é a personalidade da pessoa. A gente costuma dizer que é o jeito da pessoa, o jeito de ser. É o tipo de personalidade que a gente chama borderline. Borderline é uma palavra inglesa, né? Que border é linha, então ela vive no limite. São pessoas que nasceram assim. Elas são assim e elas não vão mudar. Os estudos dizem que a partir dos 40 anos essas pessoas melhoram, tá? Mas são pessoas que realmente têm um limite de paciência muito baixo. São pessoas irritadas mesmo. São pessoas que fantasiam, que elas não têm muita noção do que o outro está falando. Então, por exemplo, a Raíssa perdeu lá a linha porque a outra falou sei lá o quê. Aquilo ali ela tomou para ela de uma forma deturpada. Eles deturpam as coisas. E aí ela tem essa reação. Isso é uma reação. Tá? É uma reação. Então, mas os sintomas dela é de quem tem realmente borderline? Porque eu posso surtar. Todo mundo surta. Não, eu surto também, mas o meu pavio eu acho que é mais longo. Esses são os pavios curtos que a gente chama, porque eu percebo o seguinte, eu posso ter uma pessoa que entra num estado de nervo absoluto, de raiva, mas eu tenho um limite. Eu não posso sair tacando uma coisa em você porque a gente entrou numa discussão. Então, o problema do borderline é que é sempre. São pessoas que têm a emoção à flor da pele. São pessoas 8 e 80. Elas não aceitam ser contrariadas. Se elas forem contrariadas em qualquer coisa, elas vão reagir dessa forma. São pessoas que quebram coisas dentro de casa, que chutam, que gritam. São pessoas de difíceis relacionamento. Quase não tem... Porque justamente essas pessoas que estão próximas... É o tempo todo ela atacando. E, inclusive, é o seguinte, ela tem uma amizade com uma pessoa, essa pessoa contrariou ela está com raiva dessa pessoa na mesma hora e tudo que a pessoa fez de bom já não presta mais, essa pessoa não presta mais. É 8 ou 80, é tudo ou nada. E aí fica difícil esse relacionamento. Mas ela tem amigos, ou não? Tem amigos e ela gosta dos amigos, é diferente do psicopata. Porque as pessoas, inclusive, já me perguntaram. A psicopatia, a pessoa que é borderline é psicopata? Não. O psicopata, ele não se arrepende. O borderline, ele se arrepende. Mas é mais forte do que ele. Ele vai lá, é a natureza dele, é a personalidade. Então, ele não tem controle, ele fica cego. Ele fica tão transtornado
que ele explode e depois ele até se arrepende, pede desculpas. É de coração, não deixa de ser, mas vai fazer de novo. E vai fazer de novo. Então, aí eu vou fazer uma pergunta. Uma pessoa dessa, é síndrome, né? Borderline é síndrome ou é distúrbio? É transtorno de personalidade. Transtorno. Então, quem tem o transtorno borderline, ela pode... Você acha que uma menina como a Raíssa Barbosa poderia estar num programa onde sabidamente as emoções estão sempre lá em cima, onde o nível de estresse é elevado? Então, não deveria. Eu não sei quem é a psicóloga dela, quem é que acompanha ela, se ela foi diagnosticada realmente, se ela sabe qual foi a relação dela com o programa, eu não posso falar, né? Ela Sim. tem as características, sim, mas eu não conheço ela para dizer que ela é borderline. As características que ela está apresentando, sim, mas tem que ver quem é que liberou, como é que foi, se ela sabe, porque às vezes a pessoa tem e não sabe que tem. Tem gente que é borderline e que não sabe, ou então ouviu alguém falar. Eu tive uma paciente que ela falou que ela tinha um problema de atenção, né? E depois a gente viu que não tinha. A pessoa ela toma para ela um diagnóstico, porque ela ouviu, porque ela leu, e não se sabe se tem. Mas as características, sim. São pessoas, é o famoso 880, tudo ou nada, não aceitam ser contrariadas, são emoção demais, são pessoas muito ciumentas, são pessoas de muitos relacionamentos, são pessoas explosivas, que se arriscam, são pessoas que às vezes comem demais, bebem demais, ou então fazem sexo demais, são pessoas sedutoras. Tem muita característica esse transtorno. Interessante o que você falou agora. É. Muito interessante. E quais os perigos para uma pessoa se ela realmente é, e como você disse, ela tem características de ter este transtorno, quais os perigos para ela e principalmente para quem convive com uma pessoa assim? Pelo seguinte, no começo ela jogou uma água, depois ela jogou um creme. Quem me garante que amanhã, ela estando com uma faca na mão ou com um vidro na mão, ela não vai tacar na cara de alguém? Veja bem, o perigo vai haver, né? Porque, como eu disse, essa pessoa, ela não é uma psicopata, ela não quer matar ninguém. Ela quer extravasar a raiva dela. Quando ela extravasa a raiva dela, ela melhora. Você vê que ela se treme, então tem hora que ela fica lá se tremendo toda de tanta raiva. Essas pessoas têm muita raiva dentro, né, de si. Então, quando ela extravasa essa raiva, você vê que abaixa, né? E numa hora dessa, ela pode se machucar, porque ela pode cair de mau jeito, pode bater com a cabeça, ou pode pegar um objeto mais assim e jogar em alguém e machucar alguém. Pode, né? Por conta dessa explosão. O borderline, ele não consegue segurar. Ele não tem esse meio termo, ele não tem sensatez na hora de uma briga. Ele vai querer tirar o sangue de alguém. Pergunta de Rita Cadillac para você. Então, uma pessoa... É sério? Então, a pessoa com transtorno borderline, ela não se controla sozinha em hipótese alguma? Não. Não. Ela precisa de medicamento. Veja bem, também tem aquela questão. Tem casos mais a menos e tem casos mais acentuados. Depende. Todo transtorno, ele tem variedade. E tem também implosivo e explosivo. Tem uns borderlines que eles botam para dentro. Eles ficam com uma raiva que eles não extravasam e aí eles podem ir para a rua, beber demais, podem se mutilar, pessoas que se mutilam, pessoas que se cortam. Aquelas que... Entendi. Sim. E o número de suicida de borderline é bem alto também. Os estudos comprovam isso. Sim. Porque o borderline, ele tem um problema que ele é de aceitação. E isso, para ele pensou que ele não vai ser aceito, ele começa a reagir de uma forma ruim, né? Então, por exemplo, se o borderline ele namora uma pessoa que gosta de vinhos, ele vai saber tudo de vinho para agradar aquela pessoa. Ele tem amor demais. É pessoa que ama demais, desenfreadamente. Então, são sentimentos
sentimentos mais... Como é que eu vou usar a palavra? É excessivo. Excessivo. É tudo muito, é tudo exagerado. É tudo muito. É tudo ou nada. Ou você tá comigo ou você não tá. Não tem paciência, são pessoas que... Pega ali para mim, não levantou na hora, vai lá e pega. Não tem paciência nenhuma para esperar. E aí existem níveis, acredito eu, né? Porque aí, conforme você disse, tem aquela que joga as coisas e tem a outra que deve ter um nível mais leve, que é essa que fala, pô, deixa quieto, vai, eu vou lá e pego. Você é mole. Vai lá e pega. Porque aí também vamos entrar na estrutura da pessoa, na criação dela, do que ela sofreu, do que ela sofre, no momento que ela está. Então, mas a natureza dela, né? A personalidade dela, o jeito dela é assim. São pessoas agressivas, são pessoas com muita raiva, que querem se vingar o tempo todo, que não aceitam que diga não, não aceita ser contrariada de forma nenhuma. Tudo tem que ser do jeito dela. São pessoas difíceis, são aquelas pessoas de temperamento difíceis. Então é quase... não é um psicopata, porque o quadro é diferente. Mas seria uma etapa anterior ou não tem nada a ver? Eu estou falando besteira. Não tem nada a ver. O psicopata ele é desprovido de algumas conexões. Ele é desprovido de algumas conexões no cérebro e ele não vai ter arrependimento, ele tem um sadismo que ele vai fazer maldade, né? E não vai ter sentimento pelo outro. Não, o borderline ele tem sim. Inclusive ele tem até demais. Ele quer aquela pessoa para ele. Quando ele ama, ele quer aquela pessoa e ele fica enlouquecido. É o ciumento em excesso. Também. É o ciumento do crime passional? Olha, pode levar, né? Porque o passional é aquilo, matou por amor, né? É tanto ódio, é tanta raiva querendo se vingar que mata. O psicopata não. O psicopata, ele programa, ele vai fazer tudo meticuloso, ele vai sentir até prazer naquilo. O borderline não, ele não sente prazer em matar, ele não quer te matar. Ele quer se vingar de você, ele quer que satisfaça ele. E ele não tem prazer também em ser daquele jeito. Não, essas pessoas sofrem muito. Sofrem demais. Porque quando elas percebem que elas têm esse transtorno e que elas não conseguem manter o que elas mais querem, que é a aprovação do outro, que é a aceitação do outro, que é o amor do outro, e ela justamente faz o contrário. Ao invés dela aproximar, ela afasta as pessoas se afastam desse tipo de personalidade. Então, ela fica restrita à família, e geralmente é a família que procura um psicólogo, um médico, porque não aguenta mais lidar com tanta explosão, né? Com uma pessoa tão explosiva, e para tratar disso. E, geralmente, às vezes, o borderline é a chegada à depressão. Entendi. O Guilherme Costa, que é um guitarrista muito gente boa lá de BH, está perguntando para você aqui, Bronquinho, seja bem-vindo. Aliás, sejam todos bem-vindos, só gente boa. Doutora Vânia, esse Bronquinho aqui, ele é um cara espetacular, a senhora gosta de música brasileira. Rita Cadillac, e ele é do Rio, viu? O Bronquinho é aí do Rio. Sensacional ele. Rita Cadillac mandando um beijo para você, Bronquinho. Vânia, é comum... Aí, ó, você viu quem invadiu? Eu falei, é a Rita mesmo, ó. Eu invado. Oi, eu Rita. invado. Eu estou invadindo tudo. Eu falei pra você, não é brincadeira, não. Tá certo. A pergunta foi dela mesmo. Vânia, pergunta do Guilherme Costa. É comum uma pessoa com borderline se apegar a alguma coisa ou a alguém e se desapegar muito de repente? Sim, total. Total. Tem isso. O borderline, ele varia de humor o dia inteiro. É uma oscilação, às vezes de horas. Ele teve uma notícia boa. Nossa, que felicidade. Aí alguém contrariou ele. Ele fica danado, quebra tudo, pode chutar. Aí daqui a pouco, alguém falou, você terminou com o namorado, tem alguém para te apresentar. É mesmo, você arruma todo para conhecer a outra pessoa. É essa instabilidade emocional muito grande. Isso também é tratado com um psicólogo mais, e aí, auxílio psiquiátrico? Sim. Ou o contrário? Psiquiátrico, porque é uma... Então... Esqueci que é um... Eu não vou achar a palavra nem a pau, porque é muito técnica, mas é de lá para cá ou daqui para lá? Não, então, depende. Depende de como ela está lidando, de como ela aceita e do quanto que a pessoa quer melhorar.
Porque na psicoterapia, né, que é com o psicólogo, tudo depende do paciente. É porque ele pode ter a consciência, sou assim e não vai fazer nada. Não adianta nada você ter consciência do que você é e não fazer um movimento para mudar. Agora, eu sou assim e eu quero mudar, eu não aguento mais. Aí a psicoterapia vai ser muito eficiente. Agora, se for, eu sou assim e não vou mudar, vai no psiquiatra que vai tomar um estabilizador de humor e vai melhorar. Lorazepam de 50 miligramas. Lorazepam de 50 miligramas de meia e meia hora. Vai ficar um gatinho. Não posso falar de remédios. Ó, existe a consciência, por exemplo, a Rita aqui colocou para eu ler para você. Quando falaram para a Raíssa que ela ia ser expulsa ou ia ter que pagar a multa, tarará, ela parou de dar aquele showzão. E já teve, que segundo ela, casos mais, tanto quanto ela já teve aqueles ataques. A pessoa consegue dar essa controlada, ou seja, aí então, já entra... Ela tá num jogo de 1,5 milhão, né? Pelo que eu tô vendo, a Jojo ali também tá segurando ela, né? Sim. Então, na última vez que ela discutiu lá com a Luísa, você vê que eu nem vejo a Fazenda, né? Eu nem sei. A última vez que ela discutiu com a Luísa, a Jojo segurou, ela ia, né? Ela ia. Sim. Então, essas pessoas, elas fazem um esforço descomunal para tentar se segurar. Mas alguma hora ela vai cair. Ela está se segurando, né? Se ela é borderline, né? Porque eu não posso diagnosticar ela, mas se ela é borderline, sim, ela está se segurando. Mas ela não vai aguentar. Alguma hora ela vai, ou ela vai chutar alguma coisa, ou ela vai fazer alguma coisa, ela vai se satisfazer talvez na votação, votar em alguém, querer machucar alguém, ferir alguém com palavras. Essas pessoas gostam muito de ferir com palavras, de menosprezar. Então, ela vai satisfazer nesse âmbito aí para ela conseguir dar uma estabilizada. Dar uma estabilizada. Pergunta para você, nós estamos entrando aqui nos minutos finais, infelizmente. O Instagram puxa, cara. Não, eu fico ligado, eu ponho aqui o reloginho, minha filha. 5 minutinhos antes, toca para mim, eu deixo cair uma live com pessoas especiais que são meus convidados. Eu deixei uma. Programas como Big Brother, A Fazenda, para um psicólogo, são de suma importância para aprimorar e ver as variáveis humanas ou não? É uma besteira, eu não perco tempo com isso. Eu adoro. Eu vejo todos e você consegue perceber ali como que as pessoas não conseguem manter um personagem. É muito difícil você manter um personagem. Ser quem você não é e manter é muito difícil. Eu vou te contar uma fábula aqui em 1 segundo, 1 minuto. Até que nós temos bastante tempo ainda. Não, é assim... O escorpião, ele estava na beira do rio e ele precisava ir para outra beira, só que era fundo. Tinha uma tartaruga ali, aí ele falou assim: ô tartaruga, você me leva até o outro lado do rio? Aí a tartaruga falou assim: eu não, você é escorpião, você é mau, você vai me morder. Ele: não, juro que não. Aí ela, tudo bem, acreditou nele, botou ele no casco, levou. Quando chegou lá no final, ele deu uma ferroada nela. Ela falou assim: poxa, você não falou para mim que você não ia dar? Ele falou: mas é da minha natureza. Então, a natureza da pessoa é isso. O borderline, ela tem essa natureza de impaciência, de explosão ou de implosão, de se cortar. Ela não vai mudar, é dela. Então, ela vai fazer um esforço para manter. Porém, quando tiver qualquer ambiente desfavorável, qualquer situação que ela se veja acuada, com medo, ela vai reagir. Mostrar aquilo que ela é mesmo. Então, no Big Brother, na Fazenda, as pessoas entram com aquele personagem, né? Eu vou ser assim, eu vou ser legal, eu vou não sei o quê. Daqui a pouco é o que falam que as máscaras caem, né? As pessoas vão sendo quem elas são e vão deixando a natureza por terra falar. Tudo isso, né? É isso aí. Doutora Vânia,
estamos chegando ao final. Eu quero agradecer imensamente a você pelo carinho, a todos vocês que estiveram aqui. Lembrando que no meu feed ali, assim que tirar, você vai ver uma fotinho minha da doutora Vânia. Vai ter todas as redes sociais. Ela tem Instagram, ela tem um canal muito bacana no YouTube, que eu tenho passado lá. São vídeos muito bacanas e que com certeza nos auxiliam no dia a dia. Sigam doutora Vânia, Cacá tá aqui, ó. Cacá é minha chefe numa live que eu faço segunda-feira lá pelo YouTube. Ela é do Rock Brasil, só roqueiro doido. Tem um povo legal, viu, doutora, pra você cuidar, que só tem louco. Esses roqueiros malucos. Meu pai era baterista do The Pops, ia muito no Chacrinha aí com a Rita Cadillac. Meu pai era baterista e um cabelão, não sei se ela vai lembrar dele. Olha que legal, cara. Então eu tô meio familiarizada aí nesse mundo da música. Isso é muito bom. Doutora Vânia, meu muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Ficaram muitas questões por serem respondidas, lógico, não dá para ser diferente, né? É um tanto complicado, a gente tem uma hora... Ó, grande batera, ó. Alguém conheceu o Parada aí. É a Cacá. A Cacá, ela tem um conhecimento de música que é uma coisa impressionante, cara. Ó, eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a você, quero agradecer a quem esteve com a gente, quem vai estar com a gente, Lima Laise, Dani Marquezine. Eu deixo essa música linda aqui, interpretada pelo Ney Mato Grosso, né? Que é uma música bacana, né? Dizem que sou louco. Quem não é louco, né, doutora? Adoro música. Isso. Doutora, grande beijo no coração. Obrigada, Tem a adorei. doutora Vânia Parada. Tem um canal Mentalmente, não é isso? Mentalmente. É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Beijo, eu que agradeço a você. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Tá, joia. Tempo que eu não apareço, eu só faço live quando tem pessoas como a doutora Vânia, pessoas com conteúdo bacana e que vai agregar a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo, compartilha pelo aviãozinho, fala, ó, tá lá no IGTV do Blogueirinho. Uma boa noite para vocês, uma boa terça. Se cuidem, não sejam depressivos. Cuidado com a ansiedade. Cuidado em ser borderline, que ninguém merece pessoa brava. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, doutora. Vamos encerrar.